Olá, bem-vindos ao Pouco Profissional. Eu sou a Rita e todas as semanas vou convidar alguns amigos e conhecidos a desmistificar em conjunto algumas das suas profissões. Antes de vos apresentar o convidado de hoje, vamos aqui a 5 perguntas rápidas. Qual é que é o teu job title? Application Specialist, Medical Physicist. Qual é a pior coisa de trabalhar na Holanda? O frio. Achas que os teus amigos sabem o que é que tu fazes? Vagamente sabem, quase todos. Numa palavra sim ou não, sabes o que é que eu faço? Não. Numa palavra, trabalhar com prótons é? Challenging. Vamos então aqui à introdução do nosso convidado de hoje. No episódio de hoje temos a Cássia. Sabem aquelas pessoas que conseguem fazer amizades até com o velhote, que não fala com ninguém? Ou aquela pessoa que tem sempre tema de conversa e nunca fica aborrecido? Apresento-vos a Cássia. Consegue ser essa pessoa carismática em português, espanhol, inglês e holandês. Feliz, curiosa, miquenta e extrovertida, é o mini gênio do nosso grupo. Ninguém percebe o que é que ela faz, mas todos sabemos que é importante. Ninguém leu o livro que escreveu, mas todos admitimos ter lido a introdução, ao menos para conseguir compreender. E sabemos que está a mudar vidas. Para perceberem um pouco do que é que estamos a lidar aqui hoje, vou partilhar o título, não é bem título, de alguns artigos científicos que já escreveu ou participou, que foram pelo menos 12 artigos. Portanto, melhorar a previsão, como é que está? A previsão de sobrevivência global dos doentes com cancro na cabeça e no pescoço. Avaliação dos erros, desculpem se eu disser estas palavras mal, porque o Google Translate pode não ter dito muito bem, dosimétricos induzidos por métodos de registro de imagens deformáveis para tumores no fígado. Avaliação da robustez de radioterapia clínica adaptativa de prótons e fotões para o cancro do esófago. Vocês estão a perceber onde é que nós estamos a querer chegar, certo? Pois, eu também não. E, portanto, só sei que graças a pessoas como a Cássia e todas as pessoas que estão na sua área, mais pessoas estão a sofrer menos com tratamentos para o cancro e estão a viver mais anos junto de nós. Prazer! E obrigada por estares aqui, Cássia. Obrigada por me Fiquei receber. nervosa a fazer esta apresentação. Também estou muito nervosa. Não faz mal. Olha, antes de começarmos tudo, e acho que esta parte é importante para todos nós percebermos tudo o que tu vais dizer para aqui para a frente, o que é que são prótons, por favor? Pronto. Prótons. Queres que eu fale só de prótons ou de radioterapia de prótons, no geral? O que tu achas que depois faz sentido para nós percebermos. Pronto. Vamos começar pelo cancro. O que é o cancro? Pronto, assim, eu vou tentar explicar isto em português em palavras assim mais simples. Basicamente, o cancro é uma anormalidade na divisão das células, não é? E o que acontece é que podem formar esta mutação genética das células, que causa esta divisão anormal, massas, não é? Massas que são chamadas tumores. E neste caso, tumores malignos. Isto é o que é o cancro, não é? É sinónimo de tumores malignos. E pronto, e são causados por estas células cancerígenas. E pronto, tratamento de cancro, como acho que a maioria das pessoas sabem, pode ser tratado por maioritariamente 3 métodos assim mais conhecidos, é a cirurgia, não é? Depois temos a quimioterapia e depois temos a radioterapia. Pronto, a cirurgia é simplesmente remover o tumor, que nem sempre é possível, mas é sempre um método preferencial se é possível e pronto. Depois temos a quimioterapia, que é um tratamento com o uso de drogas, não é? E depois temos, por fim, a radioterapia. Pronto, só para explicar, antes de ir ao conceito de radioterapia, estes 3 diferentes métodos de tratamento podem também ser feitos em conjunto, sim, podem ser usados os 3 em certos casos, diferentes tipos de cancro, etc. Relativamente à radioterapia, pronto, quando nós falamos de radioterapia, pelo menos aqui em Portugal, nós falamos de radioterapia mais convencional. Para colocar a definição de radioterapia mais convencional, assim, em termos de forma mais simples, radioterapia é o uso de radiação para basicamente matar o tumor, não é? Portanto, atingir o DNA do tumor e fazer com que o tumor morra, não é? E não se espalhe e continue a crescer, não é?
e usa a radiação, que vamos dizer assim, em palavras mais simples, raios, feixes de luz de alta energia, digamos assim. E pronto, isto é a radioterapia convencional, aquilo que nós ouvimos aqui em Portugal, quando dizemos, tenho um tio ou uma tia, alguém, um familiar, infelizmente, um amigo, que teve o tratamento, teve o seu cancro, foi tratado com radioterapia. Pronto, e o que eu trabalho, a minha especialidade, é em radioterapia, mas com protões, não é? E o que é que são os protões? Então, os protões, se nós olharmos para a matéria, não é, que nos envolve, o universo, temos átomos, não é? E estes átomos têm um núcleo, não é, central, e neste núcleo temos os protões e os neutrões, não é? Protões têm carga positiva, são partículas pequenas de carga positiva, e depois temos os neutrões, que é uma carga neutra, não é? E depois temos os elétrons à volta. Pronto. E então, basicamente, esta radioterapia de protões usa os protões para atingir o tumor. É basicamente isso. E porquê que é melhor? Porquê que é melhor? Portanto, os protões, com a radioterapia de protões, nós conseguimos um tratamento mais localizado, portanto, conseguimos basicamente atingir o tumor, e os protões depositam toda a sua energia no tumor e não vão para além do tumor. Portanto, nós conseguimos salvar ou não atingir tanto os órgãos saudáveis à volta do tumor. Porque é assim, quando se faz radioterapia, apesar de ser um tratamento relativamente localizado, ou seja, há sempre um planeamento de tratamento num software, antes do paciente vir ter realmente o tratamento, nós temos sempre que ver mais ou menos como é que, ou seja, temos que garantir que a dose que nós queremos de radiação para o tumor seja atingido o tumor, mas inevitavelmente vamos sempre atingir um pouco à volta, exato. E com os protões, comparativamente às técnicas de radioterapia mais convencional, nós conseguimos fazer mais localizado e basicamente não atingir e depois vai fazer com que o resto também não sofra. Por isso é que acaba por ser tão local, ou o objetivo é que seja tão local que não vai atingir, faz com que possa alastrar menos, digamos assim, não é? As pessoas sofrem, obviamente, também menos e ficam, como eu disse, mais tempo também em conjunto com nós. Exato, ou seja, menos efeitos secundários, potencialmente, porque, atenção, isto é uma técnica que ainda está um pouco, não há assim muito evidência clínica, não é? Porque se nós formos a ver radioterapia mais convencional, nós temos anos de experiência, não é? Os protões há um grande potencial, mas a evidência clínica ainda está para vir, ainda está a acontecer. Mas claro, como conseguimos salvar por menos dose nos tecidos à volta do tumor, inevitavelmente estamos a contribuir para a melhoria da vida dos doentes, não é? E principalmente em crianças que têm tecidos que estão em desenvolvimento, não é? É muito importante, e por exemplo, para a radiação também provoca muitas vezes tumores secundários, por exemplo, pode acontecer ao longo do tempo, e com os protões há o potencial também de, claro, diminuir essa possibilidade. Uau, pronto, já podemos ir todos embora, porque entendemos. Olha, e se a tua sobrinha estiver aqui, que já é nova, não é? Portanto, tens de ser um pouco mais simplista na forma de falar, o que é que tu fazes? Como é que tu lhe explicas qual é que é a tua tarefa? Atualmente, o que eu faço, portanto, eu trabalho na empresa que vende estes centros de protões, porque lá está agora a definição de centro de protões. Um centro de protões é um centro que entrega radioterapia de protões, portanto é uma máquina bastante complexa, não é só uma máquina pequenina, não é uma máquina complexa, tem todo um universo de coisas e está, geralmente está situada num hospital, está associada, por exemplo, até pode estar associada a um centro de radioterapia convencional, portanto há sempre os dois tipos. Já vamos lá. Sim. Explica só à tua sobrinha como é que é. O que é que eu faço? Então, eu ensino os médicos e os físicos, pronto, as pessoas no hospital que tratam os pacientes com radioterapia de protões, como funcionar com a máquina, como tratar os pacientes, ou seja, como colocá-los lá, como ligar a máquina e basicamente fazer o tratamento de uma maneira correta, da maneira que o médico prescreveu, não é? Então, antes de entrarmos por aí adentro, para explicar e também começarem a entender que não existem assim tantos centros de protões na Europa, e que isso também limita um bocadinho depois das tuas escolhas, vamos só voltar um bocadinho atrás, que é, tu estavas na licenciatura,
a Cássia sempre teve notas excelentes, sempre muito impulsionada, quase para ir para a medicina, por ser tão boa aluna, mas decidiste tirar a licenciatura e mestrado, porque era em conjunto, integrado, desculpem, em Engenharia Biomédica e Biofísica. Como é que chegaste a esta decisão? Porque este Uau, sabias o nome do curso exatamente, muito bem, não estava à espera. Obrigada, Luísa. Exato. Bem, na verdade, eu quando estava no liceu pensei em fazer medicina, só que havia uma pequena coisa, era que eu gostava muito de matemática e física, também gostava, mas de biologia e geologia não gostava, não era do corpo humano, mas era mais as rochas, a parte da geologia que eu não gostava muito e não sei o quê, e realmente eu acho que foi isso que me fez e a matemática, como gostava tanto, foi isso que me fez mudar e pensar, espera aí, eu gosto muito do corpo humano, interesso-me imenso por isso, para a anatomia e tal, mas ao mesmo tempo também gosto de a parte analítica, raciocínio e não sei o quê, e achei que medicina seria muito, talvez, a parte do estudo, não é? Depois, claro, quando trabalhas como médico, acho que é diferente, é bastante diferente e mais prático, mas a nível de estudo acho que era muito, marrar, não é? Estudar muito, decorar muito, e isso não era algo que me interessava muito. Portanto, decidi também fazer uma coisa mais diferente e descobri este curso. Também, outra coisa que descobri, eu estudei na Faculdade de Ciências e quando estava no liceu conheci um rapaz que também andou lá e ele falou-me muito dos estágios que faziam-se neste curso internacionalmente. E, na verdade, eu sempre vivi em diferentes países e isso era uma coisa que me fascinava. Ir para um país no estrangeiro, estudar ou trabalhar, não é? Fazer um estágio, isso era algo que me fascinava. Então pensei, se calhar em medicina não vou ter esta mesma oportunidade, assim no curso, portanto, acho que é uma boa decisão. E depois pensei, olha, também, se não gostar, não gostei. Pronto, também é um bocado assim, não foi sei que é isto e é o que eu quero fazer, não. Foi um pouco também ver a experiência, como é que corria. Então, mas e quando tu, imagina, antes de entrar para o mestrado, portanto, já tinhas aqueles 3 primeiros anos, tu nessa altura já sabias, com este curso, que aí já percebeste que era essa área que realmente gostavas, já sabias o que é que querias fazer? Quando eu quero dizer o que é que querias fazer tenho esta e esta via profissional que eu já ambiciono. Sim, portanto, eu lembro-me perfeitamente, num dos projetos que fiz no curso, isto ainda foi na licenciatura, se não me engano, acho que foi o final da licenciatura, fui ao Hospital Santa Maria, ao Departamento de Radioterapia, e falei lá com um físico médico, e gostei muito do que ele fazia. Ele explicou-me que basicamente o que os físicos médicos fazem é basicamente fazer o planeamento do tratamento do paciente no software, aquilo que eu disse que se tem que fazer antes do paciente chegar para o tratamento, e também controle de qualidade da máquina, isso garantir que está tudo de acordo com aquilo que o médico prescreve. Portanto, eu achei super interessante, ele disse-me aquilo que fazia e eu achei mesmo interessante, e depois pensei, ok, é isto que eu quero. Foi aí que fez o clique. Sim. E acho que era importante trazer-vos este exemplo, porque nos últimos que nós temos visto, são muitas pessoas que não negativamente, ok? Mas andam um pouco à deriva no sentido de vão para este, depois gostam mais daquele, experimentam aquele e por diante. Aqui é um claro exemplo de também ainda não sabia muito bem, apesar de gostar destas áreas, e descobriu uma via que gosta e que teve que batalhar, para isso vão perceber, quase 5 anos, porque é uma área nova e, portanto, primeiro dizia que se tinha que fazer um curso, depois dizia que se tinha que fazer um doutoramento, depois afinal não sei o quê, e a Cássia foi sempre batalhando e indo atrás para conseguir chegar a este último ponto. E é aí que eu também te quero levar, que é, portanto, tu fizeste licenciatura e mestrado, como estavas a dizer, só que não perdemos muito tempo aqui, na licenciatura e mestrado houve estágios internacionais, no qual deu para aplicar também e viver em vários sítios diferentes, mas foi partilhado na altura, porque também era uma área que estava sempre em evolução, que tu tinhas que tirar, agora que já não me lembro muito bem, tinhas de tirar um curso específico, ou seja, acabar o mestrado e depois fazer um curso específico, ou então fazer um doutoramento e só depois é que poderias entrar nesta área. Era algo assim, já não me lembro muito bem. Como é que foi esta tua decisão de, não, neste caso não tiraste o curso, foste para um doutoramento, como é que foi essa decisão e o que é que achaste?
Pronto, então, no mestrado, no estágio de mestrado final, eu tive 9 meses, que era basicamente, eu fiz as cadeiras para depois fazer esse último estágio de mestrado e acabar o mestrado em Groningen, que é onde eu vivo, e no hospital de lá, no centro de radioterapia, no departamento de radioterapia, desculpa, que na altura não havia ainda radioterapia com prótons, portanto era radioterapia mais convencional, digamos assim. E depois lá, do mestrado, pronto, tive a oportunidade de fazer um doutoramento. E eu, na verdade, nunca pensei em fazer um doutoramento, não era uma coisa que eu tinha seguro que era um doutoramento, é o que eu quero para a minha carreira, quero investigação. Mas não, como eu gostei da experiência do estágio de mestrado, que era um pouco era investigação também, pensei em fazer. E disseram-me que para ser física médica na Holanda, que era aquilo que eu queria, o doutoramento havia para alcançar isso e que depois eu entrava na residência, porque os físicos médicos têm isto na Holanda, em Portugal funciona diferente e noutros países diferentes, mas na Holanda é como uma residência, como os médicos fazem, mas é de 4 anos, pronto. Portanto, 4 anos a pessoa é residente de física médica e está num hospital a trabalhar, não é? E tem projetos também, tem alguns projetos também de investigação e tal, e para ser físico médico. Pronto, e a mim disseram-me, como não tens o curso, não fizeste o curso na Holanda, fizeste em Portugal, e da engenharia biomédica, o mais acertado para ti seria fazeres o doutoramento em física médica, que foi o que eu comecei, e depois fazes a residência. E pronto, eu comecei o doutoramento, e quando acabei, a meio do doutoramento, as regras mudaram um pouco, e basicamente, sim, mudaram, e esse já não era o caminho, já não era possível, só com o doutoramento, e disseram-me que, pronto, como não tinha o curso de lá e era engenharia biomédica, eles não conseguiam fazer a equivalência das cadeiras que eu precisaria para entrar na residência, então teria que fazer basicamente um mestrado outra vez, era muito complexo, e então, pronto, eu decidi não seguir essa via de física médica num hospital, e então aquilo que eu decidi foi ir para a indústria, pronto, para uma empresa, no qual faço esse trabalho, mas pronto, na empresa, ou seja, é na empresa que vende estes centros de prótons e faço o trabalho de física médica, basicamente, nessa empresa. Resiliência, meus caros, resiliência. E olha, tu então tiveste, vou dizer 6 anos, que eu tive mais ou menos assim, fiz as contas, 6 anos em investigação, e como estavas a dizer, agora estás numa empresa, em privado. Como é que é esta experiência de estar numa empresa, que tu também estavas um pouco nervosa com isso? Ainda estou a aprender, acho eu, portanto já estou há 2 anos e 4 meses, e ainda estou a habituar-me um pouco ao ambiente, é diferente, principalmente do ambiente hospitalar que eu trabalhava, mas estou a gostar muito e principalmente gosto porque trabalho com várias áreas, não é? Portanto, sales, pronto, marketing, ou seja, nós temos colaborações com várias áreas e ao mesmo tempo estou na parte clínica, ou seja, a minha equipe é mesmo da parte clínica e portanto é ótimo. E também o que é mais ainda importante para mim e que eu gosto mais é que tenho a oportunidade de trabalhar com físicos médicos, portanto, de todo o mundo, não é? Porque, pronto, tenho que viajar e trabalhar com eles. Pronto, e posso falar mais acerca daquilo que faço, não sei. Agora sim, e vais ir ganhando também mais conhecimento de pessoas que acabam por tirar curso e têm requisitos diferentes depois para país para país. Exato. Então, voltando outra vez àquilo que tu fazes, portanto, acho que tens o job title maior que eu conheço. Eu tenho aqui um diferente daquilo que tu escreveste, porque assim, um job title tem 5 palavras, tipo, por favor, não é? Portanto, Proton Therapy Product Application Specialist, era o que eu tinha aqui escrito. Sim, também. Gigante. Então, tenta explicar na prática aquilo que tu fazes. E se calhar, para ser mais fácil, para todos acompanharmos, vamos pensar em 2 dias diferentes. Primeiro, um dia em cliente, explicar-te o que é isto, um cliente, e como é que é um dia em cliente. E depois disso, um dia em escritório. Ok. Neste caso, escritório, casa, barra escritório. E vamos imaginar um hospital num país, qualquer do mundo, vamos dizer... Índia. Pronto, sim, pode ser na Índia. Tanto para a Índia como este último estes últimos tempos foram umas 4 ou 5 vezes na Índia. Pronto, a Índia, houve um projeto, um centro de radioterapia com prótons,
Portanto, eles assinaram o contrato com a minha empresa, não é? Compraram um centro da minha empresa. E no contrato eles têm o que nós chamamos de testes de aceitação, que são testes que se têm que fazer à máquina para garantir que a máquina está de acordo com as especificações, de acordo com as tolerâncias, vários tipos de testes. E então, pronto, no contrato estão estes testes de aceitação e são testes que, assim que a instalação acaba, portanto eu não faço parte da equipa de instalação, mas há uma equipa de instalação que instala a máquina, calibra a máquina, e pronto, e finaliza o projeto. E depois, pronto, não é bem o fim do projeto, mas é quase o fim. Depois a minha equipa participa no final deste projeto, que é quando já está lá tudo. Nós temos que fazer os testes de aceitação com o cliente. Quando eu digo cliente, digo os físicos médicos, maioritariamente, desse hospital. Exato. E então nós fazemos esses testes de aceitação e garantimos que, pronto, então, eles passam... É um teste de aceitação? Na prática. Vamos por um exemplo, eu tenho um plano de tratamento, não é? Que é aquilo que eu disse que é feito no software, e eu garanto que esse plano de tratamento entrega a dose, não é? De radiação que devia, não é? Portanto, eu comparo o que está no software com aquilo que entregou a máquina. E sim. Entregou numa pessoa? Não. Isto, os pacientes só entram depois desta fase. Isto é só para dar um exemplo muito... Sim. Há vários testes, são mais complexos, e há vários, a máquina, como eu disse, é muito complexa, portanto temos imagem, nós também fazemos imagem, ao mesmo tempo, para garantir, pronto, ver tudo e a anatomia do paciente, mas também há a parte, pronto, da radiação, dos prótons. Então, como é que fazem esse teste se não está lá uma pessoa? Como é que sabem que aquilo... Como é que fazem uma imagem se não está lá a pessoa? Nós temos fantomas, por exemplo, que são pessoas de plástico. Ou, temos, por exemplo, nós temos uma cabeça, que é literalmente uma cabeça, é simular os tecidos todos, não é? De uma cabeça, ou tudo, a cabeça. E pronto, e fazemos uma imagem e parece literalmente um paciente. Mas é um fantoma, nós chamamos-lhe fantoma. E como é que tu consegues verificar que, não sei o termo, a radiação, se tinha que ter X%, foi X%? Pronto, é que há vários parâmetros, não é? Há o range, temos mesmo várias coisas que medimos, temos aparelhos, esqueci de dizer esta parte, temos aparelhos de dosimetria, não é? Que basicamente são feitos para este tipo de testes, não é? Nós temos uma empresa, que faz parte da minha empresa, mas é uma diferente unidade de business unit, que é a IBA Dosimetry, que tem vários aparelhos que são usados para controle de qualidade. Nós chamamos controle de qualidade de dosimetria, não é? E são usados mesmo nos hospitais, ou seja, estes aparelhos não são só usados para os testes de aceitação, depois o cliente também usa para a sua rotina, não é? Porque vai ter que fazer controles de qualidade todos os dias, todos os meses, todos os anos. E portanto são aparelhos que, e assim até é bom, porque nós nesta fase dos testes de aceitação nós fazemos, tal como eu disse, fazemos com os físicos médicos, e nós medimos estas coisas, fazemos estes testes todos, e eles assim também aprendem depois como a fazer o seu controle de qualidade quando começar os pacientes, tratarem os pacientes. Pronto, e depois só para estes testes de aceitação, vamos dizer que duram no máximo 2 semanas, 10 dias, 2 semanas, cada vez estamos mais rápidos porque cada vez automatizamos mais os processos, e depois eles, a partir desse momento, já a máquina entrega ao cliente, ou seja, a eles, e eles aí já podem tratar os seus pacientes. Basicamente é isso. Então, portanto, tem esta fase, esta parte que eu disse dos testes de aceitação. E depois vocês ficam lá mais uns dias para eles começarem a implementar nos clientes e vocês estarem lá caso seja necessário? Sim, muito bem, fazemos isso também, mas isso não é logo a seguir. Portanto, a seguir aos testes de aceitação ainda há a parte de comissionado, commissioning, que nós chamamos, que é aí é só o cliente que faz, os físicos médicos maioritariamente fazem vários testes, porque eles têm que conhecer a máquina e têm que fazer vários testes para garantir que, também para criar os seus próprios protocolos clínicos, não é? Tipo, como tratar o paciente, ou em vários casos, por exemplo, estes casos, cancro do pulmão, os pediátricos têm um protocolo diferente, ou seja, eles têm que fazer estes testes
e definir esses protocolos. E também há um serviço que nós também fazemos, e a minha equipa também faz parte, que é apoio de comissionamento. Eu não sei se é comissionamento ou comissionado. Também não sei como é que é em português. Assim, é como aos outros. As pessoas que não vivem cá, vamos todos fingir que é ok falar inglês com português, mas já sabemos que em Portugal quase toda a gente já fala inglês. Portanto, vamos fingir, podes dizer inglês. Portanto, commissioning. A parte de commissioning, nós também providenciamos o serviço de apoio e, portanto, nós podemos também ir com o cliente, aí já dura mais do que 2 semanas, não é? Dura umas 6 semanas, mais ou menos, que nós vamos trabalhar juntamente com os físicos médicos para o commissioning, mas a responsabilidade final é sempre do cliente, porque, claro, eles é que vão tratar os pacientes. Pronto, mas basicamente durante o commissioning a máquina já é do cliente, não é? Mas nós podemos dar o apoio se eles contratarem esse serviço. E depois vêm os pacientes, no final do commissioning já está pronto, ou seja, a máquina está pronta para tratar os pacientes e nós estamos sempre lá uma semana no início para caso surjam dúvidas, apoiar naquilo que for preciso durante esses dias. Então tu ficas em cliente 3, 4 semanas seguidas? Sim. Ou fazes 4 semanas seguidas para a Índia? Já para a Índia, acho que o máximo foram 3, se não me engano, quase 3. Mas isso depende, porque nós temos, pronto, a parte dos testes de aceitação são 2 semanas. Depois a parte do commissioning pode ser logo de seguida ou não. Portanto, sim, se for, por exemplo, teste de aceitação e commissioning, eu acho que pode durar quase 2 meses estar fora. Ainda não me aconteceu a mim pessoalmente, mas já aconteceu a colegas meus e pronto, simplesmente não calhou. Mas já fiquei 1 mês fora, por exemplo, para os testes de aceitação em Milão, por exemplo. Às vezes porque, pronto, como vocês calculam, os testes de aceitação é praticamente a última fase da empresa, em que o centro ainda é da empresa, ou seja, é para preparar tudo para entregar ao cliente. E às vezes há atrasos, não é? Portanto, tudo, não é? Isso aconteceu. Pensem nos vossos trabalhos, em pensar, tudo tem atrasos. Portanto, exato, e portanto às vezes nós vamos também na fase antes para ajudar nas últimas coisas que faltam para começar os testes de aceitação. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, em Milão. E depois outra coisa que nós também fazemos é que aí são viagens de mais curto prazo, é quando há upgrades, não é? A máquina também... como todas, não é? Nós sempre providenciamos upgrades para estar sempre a atualizar e nós também temos equipa de investigação e isso, portanto estão sempre a investigar coisas novas, há projetos novos a acontecer e queremos sempre atualizar e melhorar os nossos serviços e máquinas e então aí nós também, quando o upgrade tem um impacto clínico, ou seja, vai impactar os pacientes e os protocolos, como se tratam os pacientes, nós viajamos para os centros, quando assim é necessário, para, pronto, dizer, isto é uma atualização do sistema, funciona assim, 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 e às vezes pode ser tipo 1 dia, só 2. Pronto, isto é o trabalho em campo, não é? Nos diferentes centros de prótons no mundo. Depois, em casa também há bastante trabalho, em casa ou em terra, digamos assim, no escritório. Sim, quando se diz em casa é porque, na verdade, a Cássia neste momento está a trabalhar, portanto, ela vive na Holanda, mas está a trabalhar para uma empresa belga, certo? Exato. E, portanto, em casa é remote, é híbrido, estamos todos também habituados a essa linguagem. Sim, por acaso eu trabalho ao lado de um centro de prótons, em Groningen, portanto eu algumas vezes vou ao escritório do centro de prótons trabalhar, quando não tenho que ir a cliente. Mas maioritariamente em casa, porque basicamente não interessa onde estás, podes fazer o trabalho por casa. Mas pronto, agora a nível, quando eu estou mais a trabalhar em escritório, o que é que nós temos de fazer? Primeiro, outra coisa muito importante também, é que nós temos que dar treino, às vezes também teórico, ou seja, apresentações ao cliente, porque, por exemplo, antes dos testes de aceitação, nós temos que introduzir a máquina, eles não sabem nada, não é? E depois conseguirem fazer os outros testes também. Sim, porque nos testes eles já têm que conhecer a máquina e saber alguma coisa, porque senão não vão perceber nada, não é? É a parte mais prática. Mas antes disso nós também temos a parte teórica, que basicamente introduzimos a máquina, temos vários slides e tal, apresentações. Como és tu que fazes?
Nós, sim, fazemos, também temos uma equipa que ajuda-nos nisso, que faz a parte, digamos, a primeira parte, e nós melhoramos sempre e fazemos sempre, detalhamos, ou tailored, personalizado para o centro, não é? Porque os centros, outra coisa é que os centros de prótons são todos diferentes, portanto, nós podemos ter um centro só com uma sala de tratamento, depois temos centros com várias salas de tratamento, portanto, depende muito do tipo de centro, e, portanto, temos que sempre personalizar, e há apresentações, eu também já fiz bastantes apresentações, mas temos sempre, como a carga, pronto, de trabalho é grande, ou seja, há vários clientes e que temos apresentações que temos que preparar, normalmente uns fazem uns fazem outros, e acabamos por nos especializar mais numa coisa do que outra, mas é o que calha, ou seja, nós fazemos tudo, basicamente. Até quem salva vidas está a fazer PowerPoint, sabe? PowerPoint não foge. E depois também, pronto, isto é a última coisa que me esqueci de dizer antes, a nível de treino damos o teórico, como eu disse, a apresentação, e depois também damos o treino prático, e este treino prático é antes do primeiro paciente, portanto, antes de ter os pacientes, ou seja, depois do commissioning, nós vamos uma semana para fazer só treino prático, ou seja, simular, lá está com o fantoma, ou com a cabeça que parece um humano, em cima da mesa. Às vezes, nós também temos um fantoma que é de corpo todo, também. Ou seja, usamos estes fantomas para simular o paciente e fazer, pronto, o tratamento como se fosse um paciente e para eles praticarem. E aí já não é só com físicos médicos, nesse treino prático temos os radioterapeutas, que chamamos, que são os que, esses operam a máquina mesmo lá no dia a dia, eles é que estão a carregar nos botões e pronto, e a trazer o paciente para a mesa de tratamento, e isso, eles é que estão ali a operar. Os físicos médicos, a função dos físicos médicos depende um pouco de país para país, mas, por exemplo, na Holanda, eles são mais de controle de qualidade, portanto, estes testes que eu mencionei, que eles depois têm que fazer também de controle de qualidade, eles fazem isso e verificam também, lá está, os planeamentos de tratamentos que são feitos no software e verificam se está tudo bem, para garantir que a dose prescrita pelo médico é aquela que se entrega ao paciente e garantir também que a máquina está a entregar essa mesma dose para não haver discrepância. Então, e agora que tu trabalhas junto a esses físicos médicos, que é uma das coisas que tu querias fazer, não é? Tu sentes que estás a perder algo, no sentido de sentes que eu continuo a querer ter este role, digamos assim, ou seja, houve algo que te desiludiu no processo? Não, portanto, eu acho que uma coisa que eu sinto é que, portanto, quem faz a residência, pelo menos na Holanda, nós não fazemos uma residência, são 4 anos, como eu disse, é uma residência, não é só de radioterapia com prótons. Aliás, radioterapia com prótons, dependendo de onde trabalhas, se não tiveres essa técnica disponível, tu só vais fazer radioterapia convencional. E, portanto, não é eu sou mais fascinada com a radioterapia com prótons, acho, porque pronto, é a minha área de especialidade e também porque acho que é novo e empolgante e interessante. Portanto, não sinto isso, mas às vezes o que eu sinto é que eu não tenho a experiência que eles têm nesse sentido, porque eles veem muito, eles associam muito à radioterapia convencional, ou seja, qualquer coisa que nós mencionamos que seja diferente, que seja próprio de radioterapia convencional. Porque passam muitos casos pelas mãos. Sim, claro, eles associam isso e eu, como só tenho a experiência de radioterapia com prótons, portanto até seria interessante para mim fazer, mas não... Então até foi uma boa volta que a vida te deu, que é, olha, afinal... Sim, eu penso isso, porque eu quando queria muito, na verdade, depois do doutoramento, quando eu queria muito fazer residência de física médica num hospital, eu realmente estava mais a pensar em radioterapia com prótons e na verdade é o que eu faço agora, eu sou basicamente especializada em radioterapia com prótons e se tivesse feito num hospital não teria tido essa experiência que tenho agora, ainda por cima já viajei por vários centros e já vi, pronto, conheço muito, eu acho que o que eu faço agora faz com que eu conheça muito o equipamento, não é? Sim. A máquina, numa forma que provavelmente não iria conseguir se estivesse só num hospital
e só no mesmo sítio e pronto. E então isso acho que é bom. E eu também sou uma pessoa que sou muito comunicativa e gosto muito de fazer perguntas e aprender com outras pessoas e culturas e isso, então por isso estou contente, sim. E em termos de tarefas, é isso? É isso? Pronto, sim, no escritório então é preparar os treinos, preparar os testes de aceitação, porque nós, imaginem, os testes de aceitação também podem diferir ligeiramente de contrato para contrato, não é? Porque os centros são diferentes. Sim, porque convém levar-os para campo já, tudo preparado, não é? Exato, exatamente. E agora também, coisas que eu tenho feito, há sempre projetos a vir, estás a ver, aquilo que eu disse de muita colaboração com diferentes departamentos, que isso é algo que me fascina muito. Por exemplo, olha, uma coisa que eu gostei muito, que foi gira, é que nós agora, não sei se sabes, já disse, mas nós fechamos um acordo muito bom. Foram 10 centros de prótons na Espanha e eu fiz... a probabilidade dela vir muito mais perto de mim. Ou não? Não, era bom, não me importa. Eu fiz 2 apresentações, em espanhol, pronto, e eu falo espanhol, mas eu para já falar português no meu trabalho custa-me bastante. Então imagina, pronto, espanhol, porque eu vivi no Chile 4, 5 anos, e então... Sim, quando eu disse que a Cássia fala português, inglês, espanhol e holandês, eu não estou a dizer que ela arranha, ok? Ela é fluente. Não venhas dizer que não és em holandês. É. Eu que não digo nada, posso dizer que ela é fluente. Porque ela aprendeu para conseguir falar com os pacientes do hospital. Não só a perceber tipo o gênio. Continua. Pronto, e então, exato, fiz 2 apresentações em espanhol. Isto ainda, o acordo ainda não estava fechado, era mais para cativar e mostrar, pronto, as características do equipamento e não sei o quê. E eu fiz essas apresentações em espanhol e achei gira, achei que foi uma experiência boa para mim também e tal. Pronto, e outra coisa que agora estou a fazer assim mais aside, digamos assim, estou a analisar patentes, portanto patentes de competidores, não é? De empresas competidoras, na área de radioterapia, com impacto clínico, e também para saber o que é que andam a fazer, isso acho que é muito interessante. Ou seja, é um pouco de investigação, ou seja, saber o que é que andam a fazer, mas diferente, porque são patentes. E a nível de investigação, não estou a fazer assim nada... Pronto, a radioterapia com prótons já é uma área que, como é nova e inovadora, há muita investigação ainda para acontecer e a acontecer, ou seja, sempre tens um pouco de investigação, mas não é a investigação ao nível que eu fazia, porque eu, quando estava a fazer o doutoramento, estava mesmo só a fazer investigação muito clínica, não é? Por isso é que também me interessei muito, porque, como eu disse, nunca foi o meu primeiro objetivo de vida fazer um doutoramento, ir para ser professora e seguir a investigação, mas eu interessei-me muito pelo meu doutoramento porque basicamente era implementação clínica, não é, de pacientes com cancro do pulmão, esófago, fígado, ou seja, com movimento por causa da respiração. E como a radioterapia de prótons é muito precisa, nós tínhamos que arranjar uma maneira de tratar estes pacientes, porque tu mexes, não é, com a respiração, o tumor mexe, e depois tu podes facilmente não atingir o tumor, não é? Quando entregas os prótons, podes atingir outros órgãos saudáveis, não é? Isso era perigoso, é um problema que nós temos. Então, que tínhamos. Então, o meu doutoramento foi precisamente esse, arranjar uma maneira de tratar estes pacientes com tumores que se movimentam pela respiração de uma forma eficiente e que resulte e que não há, e tratar ao mesmo tempo com esta técnica que é tão precisa, não é? Para poupar os órgãos saudáveis. E não existem muitos centros de prótons na Europa? Onde é que existem mais? Temos, pronto, na Espanha já temos operacional em Madrid e vamos ter um em Santander e vamos ter mais 10. Portanto, acho que assim vão ser 12 no total, por volta de 12 no total. E depois temos em Itália também, temos projetos a vir em Itália, já temos em Itália 2 e vêm mais. Temos, pronto, em Portugal ainda não temos, infelizmente, estou à espera, mas ainda não aconteceu. Na Holanda, temos 3 na Holanda. Temos na Alemanha, temos em vários países, sim, não em todos, em vários.
Eu acho que no total, se eu não me engano, são 40 e qualquer coisa que nós temos no mundo. Então Só na minha empresa, só na minha empresa. Depois há outras empresas. Mas Mas isso faz com que estejas sempre a viajar e a razão pela qual estás sempre tanto tempo fora. Pronto. E queria só fazer um parênteses com isso, que é antes que se entusiasmem e digam, ai que giro, está sempre a viajar, está sempre lá fora, como fizeram, como por exemplo o primeiro episódio que saiu, vamos pôr toda a gente aqui à terra do que é que isso significa, que é dizer entre 2 dias antes ou 3 dias antes que vais estar 3 semanas fora. Temos que pensar que existe família, não é? Existe uma rotina e não é só vou ali de férias durante 3 dias, não é? Vais estar 3 semanas seguidas e tens que parar tudo e daqui a 3 dias tens que ir. Portanto, como é que é isso? Esse lado não tão positivo deste trabalho. Pronto, eu acho que isso tem um pouco a ver também com a minha experiência na Holanda, portanto, num hospital na Holanda. Na Holanda, não sei se, pronto, acho que a maioria sabe, é tudo muito pontual e as coisas muito organizadas e tudo mais. Apesar de no doutoramento as coisas não serem assim tão estritas, é mais flexível e às vezes tens que trabalhar mais, fins de semana ou não, pode ser mais flexível, mas não sei, os processos na Holanda, a vida é mais organizada. Então, quando eu comecei este trabalho, vi realmente uma diferença que as coisas não são assim tão organizadas. E pronto, e tal como eu disse. Bem-vindo ao mundo das empresas. Exato. Sim, isso também, claro, é diferente, não é? E quando, por exemplo, eu disse que nós estamos na parte final, não é, do projeto, ou seja, é a parte clínica, é a parte final, já houve a instalação, não é, a calibração tudo da máquina, a validação, nós somos a parte final, ou seja, é mesmo a parte final e, portanto, há muita coisa que vem antes e, como eu disse, a máquina é muito complexa, demora, é difícil prever exatamente o tempo, não é, é muitas coisas que estão dependentes disso e, portanto, exato, às vezes atrasa, não e é assim à última um pouco, não é? De acordo com o atraso do projeto, é perceber quem é que se pode alocar depois. Exato, e depois viagem, é isso. Né? Toda a sim, gente pode viajar. Exato, às vezes eu estava alocada a um projeto em algum sítio, mas depois foi atrasado e eu fui de férias, já não posso ir, vai outra pessoa, ou pronto, ou houve outro projeto que surgiu, por exemplo, a máquina teve um problema, tiveram que interromper os tratamentos e que imediatamente resolver ver o que é que aconteceu e aí já é outra prioridade, então tem que se mudar um pouco pronto, o calendário nesse aspecto. Ou o teu passaporte, se podes viajar para certos sítios ou não. Sim, exato, também fazer vistos, pronto, é muita coisa. E pronto, e então nesse aspecto é difícil, sim, porque tens uma rotina, não é? Pronto, tens a tua vida e tudo mais. Eu ainda por cima adoro viajar, não é? Mas é muito diferente viajar para trabalho ou, viajar é lazer. São 3 semanas a comer sempre no quarto de hotel ou sozinha num restaurante e a almoçar, pronto, pode se calhar no trabalho, mas é jantar durante 3 semanas. Às vezes acho que as pessoas romantizam muito o que é viajar em trabalho, mas depois lá não é bem assim. Acho que é importante também partilhar esse lado B desse trabalho. Eu diria que uma coisa importante para este tipo de trabalho, para quem se interessa, é que seja uma pessoa que goste de estar sozinho. Principalmente que goste de fazer coisas sozinho, que não se importe de ir jantar sozinho, ficar no quarto sozinho a ver uma série, não ter, ou seja, companhia sempre constante, porque pode ser um pouco solitário. E para quem não gosta de estar sozinho, eu diria que é um trabalho bastante desafiante para essa pessoa, que vai ter algumas dificuldades. Olha, e como é que aprendeste isto tudo? Tu fazias investigação, portanto, como é que agora sabes trabalhar com uma máquina? A aprender, mas não foi fácil. Mas talvez a investigação, o doutoramento ajudou-me um pouco, porque o doutoramento também é uma forma de tu, tens um projeto, não é? É de 4 anos, mas pronto, estás sozinho, claro que tens supervisor e isso, mas é um projeto, tens que fazer uma tese, não é? Um livro, tens que publicar artigos e tal, e então tens que aprender a pensar, lá está. E acho que o doutoramento ajuda muito a aprender a pensar, e só que depois tem a parte que eu acho que, pronto, que não é tão boa, é que é muito específico, não é? É um tema muito específico, e então isto de mudar para este trabalho também ajudou-me
claro que é a mesma área, mas é uma área mais, pronto, acho que é mais abrangente e tens que ter vários tipos de skills que não... Mais dinâmico. Sim, mais dinâmico, isso principalmente era uma coisa que eu tinha saudades, Uhum. e agora às vezes até é dinâmico demais, mas às vezes também estou a trabalhar mais por casa e então não é sempre tão dinâmico, mas eu gosto da parte dinâmica, exato, de ter stress e ter que fazer isto e aquilo, Uhum. se bem que no doutoramento também há stress, mas é um stress diferente. E há bocado estás a falar que convém que alguém seja, não é que seja mais solidário, mas que goste da sua própria companhia, Uhum. que competências ou características, tanto de soft skills como técnicas, é que tu achas que é importante para alguém que quer entrar nesta profissão? Portanto, técnicas, acho que alguém que tenha experiência no hospital, não é? Que conheça tipo o percurso de um tratamento de radioterapia, de prótons não necessariamente, na verdade, porque muitos dos meus colegas que estão na minha posição, eles têm a residência, lá está, de física médica, mas só de radioterapia mais convencional, ou seja, não têm experiência com prótons. A minha experiência é um pouco diferente, ou seja, eu fiz um doutoramento, mas muito clínico também, mas em radioterapia com prótons, e eu acho que isso também é bom ter uma equipa diversa, não é? Porque nós somos muito diversos todos. Eu sou mais académica, não é? Porque lá está por causa do doutoramento. Muitos deles já foram application specialists, tipo, noutra posição, noutra empresa, portanto eles têm este know-how de ir aos clientes, não é? Já conhecem que têm que apresentar uma equipe, antes era outra equipe, equipamento qualquer, não uma radioterapia de prótons, mas outra coisa qualquer já tem. os processos no geral, depois é adaptar um bocadinho. Exato. E no meu caso, pronto, é radioterapia com prótons e pronto, e é isso. E em termos de soft skills? Pronto, eu acho que é difícil é difícil às vezes nós vermos pessoas que são muito fortes na parte técnica, não é? E fortes também na parte de comunicação e isso. Mas eu acho que é importante ter um pouco dos dois, ou seja, eu diria não só técnica, não só de comunicação, mas um pouco de cada. Portanto, comunicação... Sim, na verdade vais estar a trabalhar em conjunto com outras pessoas, que são os clientes, neste caso, tens de perceber as dificuldades do outro, tens de saber comunicar, muitas vezes as pessoas não te sabem comunicar os problemas, portanto tens de conseguir compreender qual é que é o problema e comunicar e ajudar. Não é? Exato, portanto o inglês é extremamente importante e às vezes até o inglês é difícil porque, pronto, há certos países que não se fala muito bem inglês e aí também é problemático. Ou seja, eu acho que também tem que ser uma pessoa bastante tolerante no nível de soft skills porque, pronto, tens que perceber que é uma cultura diferente, não é? E que o ambiente é diferente e pronto, e a pessoa às vezes tu podes interpretar mal a pessoa interpretar, porque são muitas horas. Nós às vezes trabalhamos 12 horas todos juntos e resolver problemas, e por cá acontecem sempre problemas. São culturas diferentes, como tu estás a dizer, logo aí comunicam de forma diferente. Exato, exatamente. E o que é que te deixa mais animada no teu trabalho? Mais feliz? O que me deixa mais... Uma coisa. Não tem que ser a mais. Saber que o meu trabalho faz com que a vida dos pacientes melhore, não é? Porque ainda por cima é uma doença que toca muitas pessoas e... Eu lembro-me quando estavas a estudar, acho que foi no mestrado, deste-me uma porcentagem que agora já não me lembro, mas isso ficou só na minha cabeça, portanto eu acho que exagero sempre o número, que é tipo 80 e tal por cento ou 90% das pessoas vão morrer de cancro. E depois é diferentes tipos de cancro, mas vão morrer de cancro. Sim, eventualmente. Não sei se exagerei a porcentagem ao longo dos anos. Pois é, a porcentagem pode também ter mudado, exato. Não sei bem o número, mas sim, eu acho que nós, se não morremos de cancro, é porque morremos antes de qualquer coisa. É isso. Sim, exato. Portanto, é uma doença muito... Bom. E o que é que te deixa mais desanimado no teu trabalho? Desorganização. Exato, acho que sim. Há algum ideal que tenha sido destruído, que tu tinhas? Ou ideal, por exemplo, trabalhar numa empresa, eu achava que ia ser assim, afinal é assim, ou da tua própria área, eu achava que trabalhar nesta área, algo iria ser assim, afinal esse ideal foi destruído. Se calhar eu achei que eu ia adorar viajar para sempre, que ia ser, se calhar porque, pronto, lá está aquilo que tu disseste,
as pessoas se entusiasmarem muito com as viagens e para mim foi um pouco, depois, ao longo do tempo, depois de um tempo eu vi que realmente não é a mesma coisa que ir viajar para conhecer e tal, é diferente. Sim. E às vezes até nem não temos muita vontade de conhecer, queremos mais descansar e tal. Portanto, lá está, é mais solitário, um pouco. É. Então, e aqui uma pergunta um pouco mais difícil, que é, tu trabalhas com a radioterapia e és mulher. E algumas mulheres decidem que, a um certo ponto da sua vida, podem optar por ser mães. Que é o caso, portanto, parabéns. Obrigada. E significa que, se estão a trabalhar com radioterapia, não podem viajar, porque não podem ir para estes centros de protões, porque não podem estar e interagir com a radioterapia. O que é que isso significa para a tua progressão de carreira? Portanto, quem decide ter sendo mulher, não é? E decide ter esta profissão, o que é que tu achas que pode impactar ou não? Ou o que é que a pessoa tem que pensar, ou planear, ou seja o que for, porque significa que durante, pelo menos, na amamentação também não pode? Quer dizer, indiferente, porque depois durante muito tempo não queres viajar, não é? Mas durante, pelo menos, calhar, um ano e tal, tu não podes ir a campo. Tens que fazer trabalho de escritório, que existe muito, ok? Mas não podes ir a campo. Queres partilhar um bocadinho ainda da tua opinião, um pouco, ainda é inicial, não é? Pronto, primeiro eu só queria esclarecer que no meu trabalho, esse é o caso, nós não podemos realmente estar expostos à radiação, a ir aos diferentes países, aos centros de prótons, porque não é mesmo a regra da empresa, ou seja, eles preferem não arriscar e essa é a regra. Mas eu, dependendo do país e lá está, das regras do país, porque cada país altera, há certos físicos médicos e radioterapeutas que trabalham mesmo grávidas e até ao final da gravidez, e isso, isso depende muito, pronto, país para país. Por exemplo, na Holanda é possível, se trabalhasse num hospital, só que na minha empresa tem esta regra. E, portanto, eu acho que isso só se aplica mais à minha posição especificamente da minha empresa. Ok. O que é que eu acho? Eu acho que, como eu disse, há muitas coisas para fazer, não é, no escritório, e, portanto, acho que isso não é impedimento de seguir com esta função. Aliás, nós também damos muito do nosso trabalho é feito remotamente com o cliente, ou seja, em casa, remotamente, e, portanto, fazemos treinos remotamente. Lá está, aquele teórico, por exemplo, podemos dar remotamente, e mesmo prático, e acho que, portanto, é possível continuar com esta profissão. Eu acho que não é mais difícil do que qualquer outra, na verdade. Pronto, só tem esse entrave de viajar para esses centros, torna-se um pouco mais complicado. Outra pessoa. Exato, é alocar outra pessoa, exato. Muito bem. Como é que te imaginas daqui a 10 anos? E aqui é tanto pessoal como profissional. Vou-te enviar isto daqui a 10 anos. Ok, vamos pôr o plano, eu vou dizer o a curto prazo e depois a 10 anos, ok? Ou a 15. Seria bastante interessante também aprender um pouco mais de gestão de projeto, não é? Para conseguir acompanhar, pronto, as diferentes fases e saber gerir um projeto, porque eu no meu doutoramento também fiz parte, pronto, senti que geria o meu próprio projeto, não é? Para além do que agora também estou em vários projetos, não é? A parte mais clínica, e acho que é giro, eu gosto dessa parte de gestão e quero aprender mais, portanto acho que seria um bom seguinte passo, digamos assim. Depois, isto é assim mais a curto prazo. Depois, a longo prazo, a nível pessoal, eu sempre tive, pronto, isto é mais profissional se calhar, mas a nível pessoal, como eu gosto muito eu sou comunicativa, extrovertida, gosto muito de conhecer pessoas novas, diferentes culturas, viajar, eu sempre tive um sonho de ter o meu próprio negócio, hotel, ou fosse assim para conhecer diferentes culturas e receber diferentes culturas. E gosto também de receber pessoas e isso acho que era uma coisa que eu gostava de ter. E depois, paralelamente, como também tenho esta experiência toda com radioterapia de prótons e aquilo que aprendi até hoje e que vou aprender mais, gostava também de talvez dar consultoria, por exemplo, a países que não têm radioterapia com prótons e que querem abrir um centro, que me perguntem coisas que, pronto, precisam de experiência, não é? Alguém com a minha experiência, para
para ajudá-los no projeto, ou seja, por exemplo, para rever estes testes de aceitação do contrato, ver que estamos a fazer todos os testes necessários ou não. Por exemplo, equipamentos que precisamos de comprar para o controle de qualidade, aqueles que eu mencionei de dosimetria, por exemplo, o que é que precisamos, porque eu sei aquilo que é preciso, não é? E, portanto, dar esse conhecimento, ou seja, participar nesses projetos, grandes projetos, e dar consultoria a esse nível, também paralelamente. Portanto, estas duas coisas acho que seriam interessantes combinar, se possível. E pessoal, é difícil. Se calhar com mais filhos, e viver, se calhar gostava de movimentar também, viver assim uns tempos num sítio, noutro. Se calhar, olha, por exemplo, esses trabalhos de consultoria também poderia ir estar uns tempos fora, nesse país, a ajudar no projeto, não é? Estando lá presencialmente. E é isso. Muito bem. Últimas duas questões. Que conselho darias a alguém que amanhã não quer domingo, a gravar, segunda-feira, vai iniciar o seu primeiro dia de trabalho a fazer exatamente aquilo que estás a fazer? Fazer perguntas. Acho que não ter medo de fazer perguntas é muito importante, porque ninguém sabe tudo, e acho que é com perguntas que nós aprendemos, e não devemos nos bloquear por isso, porque acontece muito também, às vezes ficamos muito inseguros, não é? Quando não sabemos. Por exemplo, no meu caso, eu fui para era a mesma área que eu trabalhava, mas é um mundo diferente, é empresa e tudo mais, e eu não estava habituada ao ambiente, mas por acaso uma coisa que eu não sou é envergonhada, portanto eu sempre fiz as perguntas. E pronto, exato, e perguntas para procurar informação e isso tudo, e não desistir, porque acho que isso também é importante, trabalhar para não desistir quando vemos que não percebemos, não, é tentar procurar porque não e as respostas. Não sei se vais dar a mesma resposta, mas um conselho profissional, em geral, que tu achas que é importante passar? Eu diria que não devemos nunca desistir das coisas, porque achamos que não somos bons o suficientes, ou o que seja. Não, nunca desistir, é ir até ao fim, e mesmo que não seja aquilo que nós queremos no final, tudo aquilo que nós aprendemos, acho que tudo vai servir para alguma coisa, nem que seja uma coisa completamente diferente, mas acho que vai servir para alguma coisa. Sempre. Concordo plenamente. Obrigada, Cássia. Obrigada. Antes que me esqueça, porque devia ter sido ao início, peço para vocês subscreverem, comentarem, gostarem, podem deixar também vossos comentários ou perguntas para a Cássia, e também dar um grande agradecimento ao Império de Oleiros, que é o restaurante onde nós estamos neste momento a gravar, e convidar-vos também a virem comer um caril ótimo, que há aqui um risoto de caril maravilhoso. Obrigada. Tchau, até para a semana.